Noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas 99,1, a rádio que toca a notícia na nossa região. 2h46, estúdio CBN de volta e agora para falar sobre saúde ocular. A gente vai conversar ao vivo com o oftalmologista Marcelo Sobrinho. A gente está no Abril Marrom, que é a campanha nacional dedicada à prevenção e também ao combate das diferentes formas de cegueira. Para entender também um pouquinho desse assunto, falar sobre exames preventivos, enfim, sobre essa saúde ocular, a gente conversa então com o oftalmologista mais uma vez, Marcelo Sobrinho. Obrigada, doutor, primeiramente pela sua participação aqui no estúdio CBN. Boa tarde, eu que agradeço. Doutor, para a gente poder entrar nesse assunto, eu queria que o senhor me pontuasse um pouquinho quando o período, né, de exames periódicos e quando aí o paciente também observar alguns sinais, alguns sintomas que não são comuns e que devem aí procurar um médico. Olha, começando já de quando a criança nasce, o ideal é fazer a primeira avaliação até os 6 meses de vida. Isso se você não nota nada de errado nos olhos do filho. Se você nota alguma coisa diferente, ou um estrabismo, ou alguma mancha branca, qualquer tipo de alteração, vá rapidamente procurar um serviço oftalmológico, né? Então, na infância, de 6 meses até 1 ano, de 1 ano em 1 ano, e aí para o resto da vida também. Sempre é bom fazer anualmente, a não ser aqueles casos em que haja alguma doença, alguma coisa que está sendo acompanhada e o intervalo é menor. Doutor, como a gente que é leigo, né, que não sabe examinar os olhos ainda, pode ver alguns sinais e sintomas comuns de problemas oculares? Bom, acho que a principal coisa é baixa visual. Então, geralmente, quando acontece o início de um erro de refração, seja miopia, astigmatismo, essas coisas, a criança ou o próprio adolescente já começa a reclamar para os pais que ele não está enxergando bem. Então, é super importante fazer uma avaliação visual já nessas fases para evitar problemas futuros. Então, isso é o principal, mas tem também a coisa do estrabismo, dor nos olhos, coceira, criança que coça muito o olho, uma coisa super importante, que pode desenvolver algumas doenças mais para frente aí na vida. Uhum. Doutor, no caso dos adultos, né, tem algumas doenças que acabam aí trazendo uma atenção ainda maior. Pode ali afetar a saúde dos olhos. A gente tem o caso da diabetes, também da hipertensão. Eu queria que o senhor pontuasse um pouquinho, não só essa, como também outras doenças que podem aí trazer uma atenção a mais a esses pacientes. Isso é super importante. Você falou sobre diabetes, e a diabetes é uma importante causa de perda da visão. Existe uma doença que se chama retinopatia diabética, que é uma doença que acontece na retina, que é a parte lá de trás do olho, um tecido nervoso extremamente delicado, e a diabetes pode afetar esse tecido. Se a gente perde tempo para avaliar e para tratar, em muitas situações isso é irreversível. Outra coisa que é irreversível é o glaucoma. O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, que é o nervo formado pelas fibras da retina. Essa é uma doença que é silenciosa na maioria das vezes. Alguns pacientes cursam com aumento da pressão intraocular, então é importante lembrar que aumento de pressão intraocular não é sinônimo de glaucoma, mas é um importante fator de risco. Então, todo ano a gente tem que avaliar a pressão intraocular, e na própria consulta do médico oftalmologista, além de avaliar a pressão intraocular, ele vai avaliar como está o fundo do olho. Então, ele examina a parte do fundo do olho, que é onde ele vai avaliar o nervo óptico. Então, muitas vezes, a gente faz o diagnóstico do glaucoma numa pessoa que é assintomática, só de fazer um exame completo. Então, por isso que é importante, todos os anos, todo mundo fazer uma consulta, pelo menos, com o médico oftalmologista. Doutor, e também a diabetes, a hipertensão, elas têm que ser diagnosticadas em outra especialidade, né? Sim. A gente tem que fazer uma avaliação clínica, né? Geralmente quem encaminha para a gente ou é o clínico da pessoa, ou o cardiologista, ou o endocrinologista. Então, esses profissionais também estão treinados para pedir uma avaliação oftalmológica pelo menos uma vez no ano, se a pessoa
não tem nenhum sintoma oftalmológico. Quando ela já tem sintoma oftalmológico, essa avaliação é feita 2 ou 3 vezes ao ano. Isso é extremamente importante. Esses tratamentos, né, para hipertensão, para diabetes, esses tratamentos para retinopatia diabética, para glaucoma, mas essas doenças precisam ser diagnosticadas o mais cedo possível. Uhum. Doutor, e no dia a dia, né? A gente tem esses exames periódicos, as consultas, mas no dia a dia, quais cuidados, né, a gente pode ter aí para poder manter a saúde dos olhos? Bom, várias coisas. E uma coisa que chama muito atenção nos últimos anos é a falta de lubrificação ocular. Então, se você pensar, hoje as pessoas, que nem vocês, computador, ar-condicionado, as meninas que chegam na fase da menopausa, a lubrificação cai muito. Então, uma coisa que está acontecendo muito é o que a gente chama de síndrome do olho seco, que é uma falta de lubrificação, que muitas vezes é assintomática, mas ela vai causando problemas aos olhos. Então, uma das coisas durante a consulta é avaliar a situação do filme lacrimal da pessoa, se está suficiente ou se está insuficiente para aquela pessoa. E tem algumas doenças que cursam com diminuição do filme lacrimal, como a síndrome de Sjögren, por exemplo. E hoje tem muitas pessoas que tomam remédios que afetam também a formação do filme lacrimal, como, vou dar um exemplo, ansiolítico, esse tipo de droga também pode afetar, ok? Uma coisa que é interessante, a gente está fazendo um estudo, eu dou aula aqui na faculdade da PUC Campinas, nós estamos fazendo um estudo justamente para avaliar filme lacrimal das pessoas que usam alguns tipos de medicação. Então, quando tiver uma novidade, eu aviso para vocês aí, tá bom? Legal, por favor. Tô esperando, até porque eu sou usuário de ansiolítico, entendeu? Pronto, precisa avaliar o filme lacrimal. Então, doutor, já vamos conversar fora do ar aí. Agora, um grande mal, tomando ansiolítico ou não, um mal do mundo moderno hoje é a exposição, o senhor até já citou brevemente aí, a exposição às telas, né? Na frente do computador, celular o dia inteiro. Como isso pode afetar a visão das pessoas, doutor? Olha que interessante. Existem alguns estudos que mostram que quando você está muito tempo no computador, ou tablet, ou celular, você pisca menos vezes e você pisca mais rápido. Então, a lubrificação, ela não se renova. E aí você pode ter um monte de problema, uma série de problemas relacionados à falta de lubrificação, como liberação de mediadores inflamatórios, uma série de coisas. Mais uma coisa que tem sido muito falada e muito estudada ultimamente é essa proximidade dos objetos, como celular, tablet, nas crianças pode estar fazendo com que aumente o número de míopes no mundo. Se você olhar para a Ásia, 80%, 90% das crianças de alguns países já é míope. Então, existe uma coisa em alguns lugares do mundo chamada epidemia de miopia. Isso acontece por uma série de fatores. Uma das coisas que se acredita é que seja essa proximidade. Outra coisa é falta de exposição ao sol. Então, hoje em dia, as crianças ficam muito mais tempo dentro de casa do que a gente ficava quando a gente era criança. E fatores genéticos também. Então, uma das coisas que mais tem se estudado são métodos para tentar evitar o avanço muito rápido da miopia. Por quê? Porque uma criança que começa com miopia de 1, 2 graus aos 5 anos, quando ela tiver 20, 25 anos, ela pode ter 7, 8 graus de miopia. E um olho com miopia alta, que é acima de 6 graus, ele é um olho doente. Ele tem mais glaucoma, ele tem mais problemas retinianos, e tem mais catarata, inclusive. Então, são olhos que a gente chama de preocupantes no sentido da saúde ocular. Então, uma das coisas que se estuda mais é controle da progressão da miopia. E tem vários métodos para isso. Uhum. Doutor, a gente aí, para quem, né, tem, enfim, grau de miopia, enfim, diversas causas, tem os óculos e a gente tem também as lentes de contato. Eu sou usuária, eu falo de lente de contato e é algo que a gente tem que ter muito cuidado no dia a dia, né? A gente ouve tantas coisas, doutor, inclusive até a gente se confunde às vezes com as fake news.
né? Porque tem muita informação, a questão de contaminação. E eu queria que o senhor passasse um pouquinho, em resumo, né? Os cuidados que a gente tem que ter com a lente de contato. Acabam sendo mais adaptáveis, né? Mais fáceis para muitas pessoas. A questão de estética, enfim, a questão de imagem. Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? No dia a dia, para manusear, para poder guardar. A lente de contato é uma coisa que está dentro do nosso corpo. Se você pisca, a lente está dentro do seu corpo. Então, ela pode levar a alguns problemas. O primeiro passo de cuidado em relação à lente de contato é fazer todo tipo de lente de contato uma adaptação com um médico oftalmologista. Porque o médico vai medir o seu grau, mas vai medir a curvatura da sua córnea e vai adaptar uma lente específica para a curvatura da sua córnea, além do grau. Então, o grau é só uma das coisas que existe na lente de contato. A lente de contato tem materiais diferentes, curvaturas diferentes, espessuras diferentes, tem uma série de detalhes nos desenhos, isso tem que ser respeitado. Então, e hoje tem as lentes que são descartáveis, mas cada lente tem um descarte diferente. Tem lente que é descarte de 1 dia, tem lente que é descarte de 15 dias, tem lente que é descarte de 30 dias, tem lente que descarta depois de 1 ano. Então, isso tem que ser bem explicado para o paciente e esse descarte tem que ser respeitado. Eu sei que as lentes, às vezes, de 15 dias, você está 15 dias, puxa, essa lente ainda está boa, não vou jogar fora. Não, joga fora, porque essa é a orientação do fabricante. Se você começa a usar uma lente que passou do prazo, ela pode trazer problemas, e problemas sérios aos seus olhos, como úlcera de córnea, por exemplo, que é uma coisa extremamente perigosa, que pode levar à perda do órgão. Então, a lente de contato é uma coisa muito boa, mas ela tem que ter um controle rígido com o médico oftalmologista. Tem que ter retorno, tem que ver se ela está bem adaptada, se ela não está machucando os olhos, porque às vezes ela interfere com o fibro lacrimal, ela começa a machucar a córnea e a gente pode não sentir. Então, só quem vai perceber isso é um oftalmologista durante uma consulta. Bom, eu vou só deixar a mensagem do nosso ouvinte, do Lucas Maciel, que foi operado pelo Dr. Marcelo há 14 quando ele tinha 14 anos de miopia. Faz tempo. Faz tempo, nunca mais usou óculos. Deixando então um abraço aí do Lucas para o senhor, Dr. Marcelo. Mas, doutor... Um abraço, Dr. Pedro. Isso, filho do Dr. Pedro. Aí, doutora, a gente tem o caso do Lucas aqui, nosso ouvinte, né, que fez a cirurgia de miopia e hoje também tem esses recursos, né, para quem tem aí algum grau, enfim, dificuldade, tem aí alguns recursos, no caso de cirurgia, para poder trazer essa melhoria ao paciente. Sim, é a cirurgia refrativa. Hoje, hoje que eu digo de uns 30, 35 anos para cá, ela é feita com laser. Antigamente era feita com bisturi. Então, hoje ela é feita com laser. É um procedimento que eu falo para os pacientes, ele é muito rápido, costuma ser indolor. No pós-operatório, algumas pessoas sentem dor, dependendo da técnica que você usa, mas é um procedimento bastante seguro e bastante eficaz, no sentido de diminuir a dependência do paciente ao uso de óculos ou ao uso de lente de contato. Então, funciona muito bem, realmente funciona muito bem, na grande maioria dos casos. Tá certo, doutor. Obrigada, viu, pela disponibilidade, pelo bate-papo aqui tão importante com a gente sobre esse assunto. Eu agradeço. Marcelo Sobrinho, oftalmologista, conversou então aqui com a gente no estúdio CBN. Perdão, Guarizo. Não, é isso aí.